Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Queiram sentar-se, por favor. Aquela oração no início da missa, chamada oração colérica, a oração que abre a missa, que dá o tônus da missa, dá a direção daquilo que nós vamos estar pedindo naquela missa. A oração de hoje, 40, diz: o Deus a quem nós ousamos chamar de Pai, dai-nos o Espírito, o verdadeiro Espírito de adoção filial. Aí está resumindo toda a liturgia de hoje. Parece tão bonito a liturgia de hoje, tão rico, que apesar do frio e nós estamos todos agasalhados, corre o risco de nós sairmos pulando de alegria. Por quê? Porque a própria oração diz: o Deus a quem nós ousamos chamar de Pai. Chamar a Deus, Deus Todo-Poderoso, Deus Onipotente, Deus Absoluto, de Pai. A distância entre nós e Deus é infinita. Qual é a distância entre nós e uma formiga? É muito, mas não é infinito. A distância entre nós e Deus, a formiga e Deus, quase que é a mesma. Claro que nós somos seres inteligentes, a formiga não tem alma. É bicho, aquele bicho normal que vira pó. Nós temos uma alma imortal, nós vamos para o céu, para o inferno. Deus nos livre e guarda. E Deus, além da alma imortal que nos deu, Ele dá a vida sobrenatural. E aí está a liturgia de hoje. Ele disse: nós ousamos chamar a Deus de Pai. Para entender bem isso, vamos usar um exemplo. Imagine que deve ser o mesmo em todas as partes. Na minha terra, na Índia, do outro lado do mundo, é assim, imagine que deve ser em todas as partes. Natal, por exemplo, quando chega o Natal, ou melhor, antes, o filho, vamos dizer, lá em algum mês de maio, se encantou por um brinquedo, a criança encantou um brinquedo, pediu para os pais, ou não pediu os pais, se encantou por aquilo. E o pai fez, uma mãe incentivou a ele a escrever uma carta a São Nicolau. E ele escreve a carta, e estou vendo todas as mães sorrindo já. E a criança escreveu a cartinha a São Nicolau e fica toda ansiosa, etc. Os pais já vão comprar aquele brinquedo, procuram o melhor, embrulham bem, deixam bem escondido. E a criança está esperando mais ou menos. Os pais estão esperando muito mais. A torcida dos pais para chegar ao Natal, para poder dar aquilo para a criança e ver a alegria da criança, é muito mais do que a própria criança. A criança acha que ele está esperando. Não, os pais estão, usamos a palavra aqui, torcendo, muito mais do que torcendo. É curioso, enquanto eu digo isso, deixa os pais assim, concordando de cheio. É isso mesmo. Ora, isto é o que acontece. Se a criança pede e é atendida imediatamente, perde o valor. O verdadeiro valor está na criança querer, desejar, e depois os pais, muito mais do que o brinquedo, estão ajudando a criança também a ser um bom filho. Eles dizem: olha, você tem que ser bem comportado, senão São Nicolau não vai lhe atender. E os pais estão ensinando a criança a dominar seus maus instintos de ser mais esforçado, de estudar melhor. E muito mais do que o próprio brinquedo, os pais estão dando para ele muitas outras coisas. Assim é Deus conosco. Deus é nosso Pai, mas que Pai! Ele tem tudo para nos dar. Ele quer nos dar tudo. Ele nos criou para nos dar tudo, porque Ele nem precisava ter nos criado. E Ele deseja, desde toda a eternidade, Ele pensou em cada um de nós, mas cada um. E Eles vão criar em certo momento fulana de tal. E depois mais ainda, vou criar a ele não num país pagão, não criar a ele num país cristão, numa família cristã. Portanto, já antes mesmo de dar para ele o ser, o corpo, a alma, eu vou dar para ele a possibilidade de receber a graça. Eu já vou enviar meu filho, que vai morrer na cruz para comprar a graça, a vida sobrenatural para ele, para que quando ele nasce, ele logo
E depois de X tempo, pontilhado de graças, primeira comunhão, confissões, isto, aquilo, etc, etc, comunhões, eu vou levar a ele para o céu por toda a eternidade. Eu vou fazer a ele um rei, um senhor, um príncipe da eternidade. E Deus como que torce para nos dar isso. E Ele nos promete. Só que entre a promessa e a realização da promessa há um espaço de tempo. E aí está o cerne da liturgia de hoje. Deus promete-nos coisas tão grandes que está no direito dele exigir de nós uma espera e uma fidelidade na espera. Porque o único modo dele provar quem realmente quer, quem vai ser grato por esses dons que ele quer nos dar, é na espera. Porque o que ele quer nos dar é tão grande que não tem como ninguém recusar. Se fosse abrir agora o teto desta capela e nós tivéssemos uma visão de Deus face a face, em primeiro lugar todo mundo morria. Porque não tem como ver Deus face a face e continuar vivo. É tanta alegria, a pessoa fica absorvida por aquilo. E não teria estado de prova. O estado de prova exige uma aparente desmentida, uma espera em que não só tem que esperar, mas que quase parece que não está se realizando aquilo que Deus está prometendo. Vamos ver as leituras, a leitura inteira são isso. A primeira leitura são vários exemplos, ou melhor, a segunda leitura, a carta aos Hebreus, São Paulo vai usar vários exemplos, vai dizer Abraão. Abraão foi prometido ser pai de muitas nações, mas por isso ele foi chamado a sair da terra dele, embarcar numa viagem que era uma incógnita, girar por cá, girar para lá, etc. Depois de tanto tempo ter um filho, Sara, a esposa dele, estéril, 100 anos, e vai ter um filho, tudo dentro do impossível. E pior do que impossível, parecia o irrealizável, porque Deus promete muito, e depois de muito tempo acontece um milagre e fala, nasce um filho. Poxa, um filho vai nascer. E depois, aquele filho, Deus pede a ele o contrário, pede para ele sacrificar o filho. Obviamente Deus não aceita o sacrifício, mas Deus pede o contrário, como cortar a linha da promessa. E Abraão é filho. São Paulo diz, ele crê. Mas aqui a fé não está falando propriamente da fé, está falando propriamente da esperança. Fé e esperança juntos, confiança. Ele creu no que Deus disse e por isso confiou, esperou. E de fato realizou-se. De Isaac veio. Jacó, Isaú, depois os 12 dele veio. E não só, muito mais do que isso, veio todos os povos da terra. São Paulo vai dizer em outra parte da carta aos Hebreus que todos nós somos filhos de Abraão, pela fé dele. Porque nós somos verdadeiros filhos de Abraão, não apenas os filhos de sangue, mas muito mais ser filhos da vida sobrenatural. Então Abraão, Sara, esse e aquele, e São Paulo ele diz, todos estes esperavam aquilo que Deus prometeu. E se eles quisessem, eles podiam voltar, era a coisa mais fácil, mas eles não esperaram, não quiseram voltar, apesar de desmentidos. E a mesma coisa nos anos do Evangelho. Nosso Senhor dá o exemplo, ele diz, não tenhais medo, pequenino. Não tenhais medo. Aprove ao Pai dar-lhes o reino. Deus quer nos dar o reino. Ele já nos deu a promessa do reino. Quem está na graça de Deus tem a promessa de que vai chegar ao céu. Quem está na graça de Deus, basta fechar os olhos para a graça de Deus, que a pessoa vai abrir os olhos para o céu. Mas para isso é necessário não se distrair com as coisas da terra. E não se deixar levar, não deixar o demônio roubar a graça que Ele nos deu. Nós precisamos continuar sendo filhos de Deus. O que é um filho? O filho é aquele que possui a vida do Pai, a natureza do Pai. Se um escultor faz uma bela imagem igual ao filho dele, podemos chamar a imagem de filho? Igualito, parece igual, podemos chamar a imagem de filho? Podemos? Não. Por quê? Porque não tem a natureza do Pai. Parece um ser humano, mas não tem vida humana, não tem natureza humana. O filho tem que ter a natureza
deu pela graça, uma participação da natureza dele. Isto é a definição da graça. É uma vida sobrenatural, é uma participação da vida de Deus. É o que diz nossa oração no início da missa, a adoção filial. Nós somos adotados por Deus como filhos, mas não a adoção como cartórios humanos. A adoção humana é muito fraca. Leva, vamos dizer, um chinesinho, um bebê que é filho de chineses, vem aqui no Brasil, ele foi abandonado, a família foi embora, deixou a criança. Então leva o bebê ao cartório, troca o nome dele, sei lá, o nome dele era Chimping, não sei lá o que era, nem se sabe o nome dele, o bebê não podia pronunciar o nome, coloca no carteiro lá, fulano de tal, da Souza, não sei o que, fica o filho. Mas a genética dele continua igual, o sangue dele continua igual, o tipo de temperamento, o modo de reagir é tudo a la chinesa. Isso é adoção exterior, ele vai ficar com os bens do pai só, mas a natureza humana ele tem mas dos pais dele, dos chineses. Ora, Deus não faz isso conosco, não uma adoção apenas exterior. Deus faz de nós uma adoção, ele quase que, os teólogos usam este exemplo, eles dizem como que uma transfusão de sangue, de uma pessoa que está ligada a uma máquina que de um lado tira todo o sangue dele e do outro lado coloca nele o sangue de Deus. É um dos exemplos que eles usam. Outro exemplo é como uma parede, não uma parede, mas não pintada de ouro do lado de fora. É como se os tijolos da parede foram tirados e foram colocados tijolos de ouro. Ou seja, é mudado por dentro. Isto que a graça nos faz, ela nos reveste por dentro, nos santifica por dentro e nos torna verdadeiramente filhos de Deus. São João vai dizer isso na carta dele, São Paulo fala inúmeras passagens da Sagrada Escritura. Eu não vou começar a explicar todos, porque senão eu saio uma homilia, torno uma aula. Mas nós tornamos verdadeiramente filhos de Deus. E São Paulo vai dizer, e porque filhos sois herdeiros? Porque o filho tem direito ao herança do pai. Quem está na graça de Deus, a graça ele recebe gratuitamente, mas tendo recebido a graça, ele tem direito ao céu. A pessoa que está no estado de graça não recebe o céu como prêmio, recebe o prêmio como herança. Então a liturgia de hoje nos convoca a entender a maravilha que Deus nos deu. Basta manter-se na graça de Deus, e a graça nós recebemos quando? No batismo. Se a pessoa tem a miséria de perder a graça de Deus, recebe tão facilmente como uma boa confissão, pedindo perdão por todas as faltas, não fugindo da confissão, tampouco confessando mal, escondendo pecados na confissão. Basta confessar bem, Deus quer devolver a graça e manter-se no estado de graça e receber toda esta herança. E aí está a liturgia de hoje. Deus quer nos dar graça, uma semente de glórias. Deus nos quer nos dar a glória. Deus a quem nós ousamos chamar de Pai. Mas por isso nós pedimos na liturgia de hoje, dai-nos o verdadeiro espírito de adoção filial. Por quê? Corta a relação sobre um país pagão. Os cristãos lá são menos de 2%, pelo menos tantos anos atrás, acho que deve ter diminuído. O Brasil era 99% católico algumas décadas atrás. Hoje em dia, e dos que são católicos, quem são católicos mesmo? Quem mantém-se no estado de graça? As pessoas jogam a graça de Deus no lixo por qualquer besteira. Quantas pessoas jogam a graça de Deus pela impureza? Ficam escravos da coisa mais vil. Às vezes as pessoas usam mal as redes sociais, o celular, jogam a graça de Deus no lixo, ficam escravos. Perder a herança eterna, perder a felicidade na terra, perder a paz de consciência, perder tanta coisa, perder inclusive os nervos, a constituição nervosa, a saúde, por causa de estupidez. Por isso eu lhes felicito. Nós estamos aqui num dia frio, enfrentamos as intempéries, porque a igreja manda todo católico ir para a missa domingo, nós viemos para a missa. Por quê? Porque nós queremos manter-nos na graça de Deus. Nós queremos ter esperança naquilo que Deus nos prometeu. Deus nos prometeu, Ele vai realizar. Mas entre a promessa e a realização, este tempo de espera em que nós temos que ser fiéis.
Tempo de espera em que muitas vezes pode parecer até o contrário. O filho das trevas, o sujeito que vive no pecado, parece mais feliz, ele é rico, ele é isso e aquilo. Tudo bem, em primeiro lugar, não é verdade, não tem felicidade no pecado. Mas vivendo num estado de pecado, a pessoa não tem paz de alma, não tem nada. Mas nós precisamos batalhar. Então, ser um bom pai de família, ser uma boa mãe de família. Ai, como custa! Ai, como é difícil ser fiel! Ai, tem tal problema, padre! Ai, padre, isso não sabe, isso eu sei. Quase 20 anos de padre, a gente ouviu bastante. Tem tal coisa, é normal ter problemas. Abraão teve, Sara teve, desmentidos, problemas. Deus parece que não está ouvindo. É o Senhor que foi para uma festa. Ele vai voltar. E quando ele voltar, nós somos Cristo, ele vai nos servir. No banquete celestial, nós somos Cristo, quem sabe? Ele quer se tornar aquele que vai nos ajudar a servir. Já na terra, ele se alimenta, ele se torna alimento para entrar em nós. Se ele faz isso na terra, o que ele não vai fazer no céu? Mas ele precisa perseverar. A prova de que eu amo a Deus é a fidelidade na espera. Se queremos reunir a liturgia de hoje numa frase, é isto: é a fidelidade na espera. Como que eu passo esse tempo de espera? Eu esqueço das promessas de Deus? Eu vou me distraindo com os prazeres do mundo? Eu vou invejando aqueles que estão longe de Deus, mas estão cheios dos bens da terra, bens passageiros que eles vão perder daqui a pouco? Ou eu vou esperando aquilo que Deus me promete? Eu rezo todo dia. Antigamente as pessoas rezavam o rosário inteiro, rezavam um livro de orações, porque eles ficavam em função da esperança. A família toda era bem constituída. Aqui no Brasil tem acreditado. A família como que é? A família que reza unido, permanece unido. As pessoas, a família toda vivia em função da graça de Deus. Consequência, tinha bem-estar, alegria familiar aqui na terra. E todos depois estavam juntos na eternidade, por toda a eternidade. Hoje em dia, quanto drama familiar, quanto problema, quanta desavença. Hoje é dia dos pais. Dia dos pais, a liturgia nos lembra o Pai dos pais, Deus nosso Pai. E o único modo de sermos bons pais é imitar o nosso Pai, e receber os bens que Ele nos dá. Aí sim, Ele nos torna não só filhos, mas nos dá uma participação da própria paternidade dele. Eu também sou pai, sou padre e pai. Obviamente, falando da graça, todos nós seremos uma participação de uma forma ou outra da paternidade dele. Basta vivermos em função das promessas dele, sermos fiéis, vivermos na graça dele. E se tem por desgraça a perda da graça dele, voltar imediatamente. Confissão bem feita, oração bem feita. Deus vai nos realizar as promessas. Aí está o salmo do dia de hoje, que resume a liturgia. Os justos, alegrai-vos no Senhor, aos retos também glorificar. Alegrai-vos. O Senhor pôs o olhar sobre os que o temem e que confiam esperando no Senhor. Deus nunca nos abandona. Basta manter-se no braço de Deus, ainda que a pessoa passe por dificuldades, dramas, etc. Deus vai realizar a promessa. E não só na eternidade, aqui mesmo na terra. Pode ser que a pessoa tenha dificuldades, mas Deus tem um olhar posto nos filhos dele. Se os pais aqui na terra, quando o filho começa a chorar, a mãe já fica toda e começa a pensar, não, ele está pensando tal coisa. Imagine Deus quando nós necessitamos uma coisa, quando nós temos uma doença, etc. Sim, a pessoa pode sofrer, tem que às vezes passar por um sofrimento para ficar mais perto de nosso Deus Cristo, na cruz dele, sem dúvida nenhuma. Mas naquilo mesmo Deus estamos com o olhar posto em nós, se nos confiamos nele. Então vamos pedir na missa de hoje esta graça, de sermos fiéis na esperança, de não ouvir as falsas promessas do demônio, de não nos deixar iludir pelas ameaças, pelas promessas, por qualquer idiotice que o demônio não vale nada. Nem as promessas dele valem nada, nem as ameaças dele. Nosso Deus Cristo não tem respeito. Nada desta terra, nem dos infernos, deve mudar o propósito dos filhos de Deus. Quem é filho de Deus tem o Omnipotente velando por ele. Ele vela por nós.
será que nós não vamos esperar pelas promessas dele? É isso que temos que pedir na missa de hoje. Vamos juntos, por intercessão de Maria Santíssima, nossa Mãe e Senhora, nossa Mãe e Rainha, que em Fátima prometeu que o Imaculado Coração dela triunfará. Portanto, não só o triunfo individual de cada um que se mantém na graça de Deus, mas o triunfo do bem sobre a face da terra, o triunfo da igreja. Por mais que hoje em dia pode parecer o oposto, tudo isso passa. A igreja passou por 1000 desaventuras ao longo da vida e venceu todas. A igreja vai vencer hoje. Trata-se de nós mantermos na graça de Deus. Vamos pedir a intercessão dela, nossa Mãe, Mãe de Deus e Mãe nossa. Vamos pedir essa graça de mantermos na graça de Deus, de confiar nas promessas de Deus, como Abraão, Isaac, por todos os patriarcas, por todos os santos. Rezar bem, confessar com frequência, olhar fixo no sobrenatural, e aí nós vamos passar por todos os meandros desta terra, com felicidade verdadeira nesta terra, e sobretudo a herança eterna nos esperando. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.